Um reservatório tem o formato de um cone reto. Ele está invertido, com o vértice para baixo e a base para cima. Então é isso aqui do desenho, tá, pessoal? Esse desenho não foi fornecido junto com a questão, não. Ficava a cargo do leitor compreender o texto do enunciado e pensar ele dessa maneira, tá? Um líquido é despejado no reservatório a uma vazão constante. Após 1 hora, o líquido atinge a altura igual à metade do reservatório. O número de horas adicionais necessárias para encher todo o reservatório é igual a. Bom, o que eu entendo aqui é que antes mesmo de fazer o cálculo, né, muitas das pessoas podem ter marcado a letra A, né? Porque olha, se gastou 1 hora para chegar à metade da altura, mais 1 hora termina de encher. E isso está totalmente equivocado, porque o cone ele não tem o formato, por exemplo, do prisma, né? Que segue de forma fazer 90 graus com o plano. Aqui há uma inclinação. E isso difere totalmente o volume até a metade da altura do volume da metade até o topo do cone. Mas vamos lá, vamos tentar entender melhor então o que está acontecendo. 1 hora foi gasta e mais ou menos a gente parou com esse volume por aqui, ó. Vamos ver se eu consigo retratar aqui para nós, mais ou menos por aqui assim, metade da altura. Então você tem um volume de líquido por aí, né? Aqui então nós podemos destacar que o cone, e aí não foi dada a altura do cone, também não é necessário. Aquelas pessoas que às vezes ficam muito acostumadas a fazer conta, né? Tem mais dificuldade numa questão como essa. Então eu vou chamar de H maiúsculo, tá? Para representar a altura do cone, do reservatório total. E eu vou chamar aqui, eu poderia chamar de H minúsculo, tá? Mas aí ele já disse, ele deu uma informação, isso aqui é metade da altura. Então, olha só, eu vou pegar esse H maiúsculo e dividir por 2 aqui, tá? Então, nós já sabemos disso, beleza? Bom, pessoal, esse é um tipo de questão que envolve a ideia de um tronco de cone. O tronco de cone é isso que sobrou para encher, né, no restante do tempo, tá? Então tem fórmula para mexer com esse tronco de cone e também dá para a gente pensar por semelhança de triângulos e é por aí que eu estou querendo caminhar com vocês. Veja, olha o que nós temos aqui. O objetivo é achar então o volume, né, desse aqui em relação ao de baixo, ou o contrário, o de baixo em relação a esse. O que eu quero dizer com isso? Se nós chamarmos a parte de cima do tronco, né, nós vamos dizer, por exemplo, que o volume do tronco, ó, do tronco de cone, tá? É a mesma coisa, veja se você concorda comigo. O volume do cone maior, que é o grandão de altura H, e aí a gente vem e apaga e tira esse volume do cone menor. Eu creio que esse pensamento ele é bem bacana para resolver esse tipo de questão, né? Só que para calcular volume de cone, nós precisamos do quê? Da área da base e da altura. Então, veja, o que nós temos aqui para o cone maior? Né? Nós temos área da base maior vezes a altura maior, que a gente chamou de Hzão, dividido por 3. Isso a gente subtrai, né, do menor. E aí vamos lá, vamos com calma. Área da base menor, tá? Vezes a altura menor, que nós já sabemos, Hzão sobre 2, dividido por 3, tá? Beleza. Né? Então, se eu der uma olhada aqui, né, isso aqui é o que já está cheio. Ó. Essa segunda parte aqui, ela já está cheia. Esse volume aqui já foi em 1 hora. Então, se eu conseguir melhorar esse entendimento aqui, né, em relação ao maior, a gente consegue saber um pouquinho, né, de como isso se comporta para um tempo total.
Veja, como é que eu calculo a área da base maior, que é o que está faltando aqui no primeiro, né? Então, deixa eu trocar novamente a cor aqui, ó. O que que é a área da base maior? Isso é um círculo. Então, eu tenho a área de um círculo. Π vezes o raio desse círculo. Então, ó, eu vou chamar de R maiúsculo esse raio. Olha só, seria esse segmento aqui. Então, π vezes R maiúsculo ao quadrado, área de um círculo, vezes a altura, que eu estou chamando de H maiúsculo, dividido por 3. Pessoal, isso aqui é o volume do cone todinho, né? Do reservatório todo, tá? Menos, vamos colocar o sinal aqui da mesma cor, não estamos inventando nada agora, né? Essa é da ideia inicial, tá? Vamos voltar aqui para o verde. Ó, nós temos então a área da base menor. O que que é a base menor? Esse tronco, perdão, esse conezinho aqui menor, que já está cheio. Ah, então peraí. Essa base aqui tem esse raio aqui. Eu vou chamar de R minúsculo, tá? Então vai ficar assim, olha. Π vezes R minúsculo ao quadrado vezes a altura sobre 2, altura sobre 2, tá? Dividido por 3. Então, eu não mexi em nada, eu vim só refinando, né, a fórmula, vim melhorando ela aqui, tá? Bom, então, nós vamos ter que dar atenção exatamente para essa ideia aqui, ó. Se a gente conseguir prestar atenção no que está acontecendo, né, nas comparações de um para o outro, melhora muito nosso entendimento. Eu vou reproduzir essa ideia aqui na outra página para a gente continuar acompanhando. Então, você tem π r maiúsculo ao quadrado vezes a altura, ó. Então, aqui você tem π R maiúsculo ao quadrado vezes a altura maiúsculo aqui também, que é do maior, né? Isso sobre 3. E aí, isso daqui está subtraindo aqui. Nós estamos retirando o outro desse aqui, ó. Que é, vamos voltar, dar uma olhada. Π vezes R ao quadrado minúsculo vezes a altura sobre 2 vezes 3. Essa altura sobre 2, lembra, foi dado no enunciado, né? Então, π vezes R minúsculo ao quadrado vezes a altura sobre 2 dividido por 3. Pessoal, isso é o volume do tronco, que é o volume que resta, tá? É o volume que resta. Mas deixa eu te mostrar uma coisa, né? Deixa eu até deixar escrito isso daqui, volume do tronco. Porque aqui há uma maneira da gente tornar isso mais semelhante para nós, ó. Dá para melhorar essa altura sobre 2. Isso está incomodando aqui. Você tem uma fração em cima de uma fração, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou usar a ideia de dividir fração. Eu vou manter o primeiro, não precisa, eu estou fazendo passo a passo para você ir acompanhando e nós podermos comparar depois, chegar na ideia que eu quero te mostrar aqui, né? Deixa eu apagar, deixa eu trazer esse sinal de novo com laranja, porque isso aí é da ideia do tronco, né? Não é nada que nós estamos inventando no meio do caminho. E aqui nós temos aqui, ó, aqui uma divisão de fração. O que que eu vou fazer, né? Isso aqui em cima pode ser escrito como a seguinte fração. O π está sobre 1, o r ao quadrado está sobre 1. Então, eu posso escrever assim, ó, π vezes r ao quadrado. Tudo isso está sobre 1. E a altura está sobre 2. Então, ó, isso aqui está sobre 1, isso aqui está sobre 1. Quando faz esse produto aqui, fica 1 vezes 1, que dá 1 vezes 2, né? Que dá 2. Multiplicação de fração, você multiplica denominador com denominador. Então, olha, vê se você concorda comigo. Quando eu multiplicar o 2 por 1, vai ficar 2 para tudo. Eu posso vir aqui e fazer assim, ó. Sobre 2, correto? Né? Então, aí não é questão da geometria espacial, é questão de fazer conta com fração, né? Bom, está sobre 2 e isso ainda está dividido por 3. Então, eu vou usar a ideia de divisão de fração, que é o quê? Mantém o de cima, estou mantendo aqui, ó, e multiplica pelo inverso do de baixo. Então, embaixo é 3 sobre 1, tá? 3 sobre 1, eu vou multiplicar pelo inverso, que é 1 sobre 3. Ou seja, vamos repetir o primeiro. Ó, r ao quadrado
A altura, isso é o volume do reservatório todo. Eu insisto nisso porque vai ser fundamental para a gente observar aqui, ó. No final, a nossa resposta vai ser fundamental, né? Olhar para essa primeira parte. E aqui, fazendo a conta, ó, π vezes r ao quadrado vezes a altura vezes 1. Não vai mudar nada do que está em cima. Então, eu vou manter π vezes r ao quadrado vezes a altura vezes 1. Então, ficou quieto, né? E embaixo nós temos 2 vezes 3, que dá 6. Se você preferir assim, né? Agora, eu vou deixar o 2 vezes 3 embaixo de propósito, tá? Eu vou deixar de propósito aqui. Você vai entender o porquê depois. Pode colocar o 6 se você preferir. Veja que é uma questão de raciocínio. Não há números para substituir e fazer a conta, né? Bom, repara que já tem uma semelhança entre essas duas expressões. Olha, aqui você tem π, na outra você tem π. Aqui você tem um H maiúsculo, na outra você tem um H maiúsculo, e aqui você tem um sobre 3, na outra também. Olha só o que já está semelhante aqui para a gente trocar uma ideia, ó. Isso aqui já é a mesma coisa nas duas expressões, ó. Isso aqui. Por isso que eu estou deixando o 2 vezes 3 e não estou querendo colocar o 6. Porque nós vamos fazer essa comparação mesmo, de propósito, ó. Agora, de fato, o que está faltando aqui para terminar essa comparação é que o R minúsculo seja também escrito como a altura, né? Em função do R maiúsculo. Então veja que no começo foi um dado do enunciado. Ao invés de usar um H minúsculo para a altura do menor, eu preferi usar um H maiúsculo sobre 2, já que ele disse que estava na metade. Então aqui eu já escrevi uma incógnita só, né? Uma letrinha só. Eu não fiquei colocando muita letra, né? Então, qual que é a ideia aqui? Existe uma maneira da gente olhar para esse R maiúsculo e esse R minúsculo e relacionar eles. Essa maneira, ela é dada por uma semelhança de triângulos. Olha aqui, ó, eu vou fazer o triângulo aparecer aqui para nós. Esses círculos, eles são concêntricos. Então, você tem aqui, né, um triângulo menorzinho aqui embaixo, ó, com um triângulo maior, que é esse que vai daqui de baixo até lá em cima. Eu vou destacar esse desenho num outro lugar aqui, trazendo essas informações todas de novo, ó. Então, veja se você concorda. Nós estamos com isso daqui paradinho desse jeito, tá? Veja se você concorda com esse desenho aqui agora, ó. Desse jeito aqui, vamos lá. Aqui a gente tem a altura total. Deixa eu já ir destacando isso. Vou deixar aqui, ó. Isso aqui já é a altura total, tá? Aí depois, aqui em cima existe um raio maior, que é o R maiúsculo, né? Como a gente colocou lá. Depois, aqui embaixo, né, existe um. Aqui tem a geratriz do cone. Já vou fechar ela aqui para não dar trabalho depois, ó. Tá? Aí aqui embaixo ficou um raio menor para nós aqui, ó. Mais ou menos na metade da altura, né? Então, ó, ficou um raio menor para nós aqui, que eu chamei de Rzinho. E aqui nós temos ainda uma altura sobre 2 aqui, ó. Altura sobre 2. E por enquanto só reproduzi o desenho. Como, né? Nós podemos considerar que os triângulos aqui são retângulos, que as bases são paralelas e tudo, nós temos semelhança de triângulo. O de fora grandão com o de dentro menor. Eu não vou separar em dois triângulos não, tá, gente? Mas olha só, o que que você tem aqui, né? Por exemplo, a ideia do teorema de Tales também, né? Que acaba resultando na semelhança de triângulos. Esses segmentos aqui, eles são paralelos, né? E esse também é paralelo a esse, já que um está sobre o outro, né? A altura, né? Então eu posso dizer, por exemplo, que a altura do maior está para a altura do menor, e aí a altura do menor é isso, né? Uma fração.
assim como o raio do maior está para o raio do menor. Então, com bastante calma aí, está com aquela ideia pausada de comparar por conta desses raios serem diferentes, tá? Bom, então vamos voltar aqui. A nossa ideia aqui é fazer essa comparação dos raios, né? Então a nossa ideia é isolar um deles, tá? Então eu vou trabalhar um pouquinho nessa altura aqui primeiro. Veja o que vai acontecer com essa altura. Vou manter, ó, vou dar um implica aqui, vou manter a de cima, a altura, multiplicar pelo inverso da de baixo, 2 sobre h. E acontece exatamente isso aqui, ó. A altura dividido por a altura dá 1. E de lá a gente tem raio maior por raio menor. Isso quer dizer o seguinte, que o raio maior é 2 vezes o raio menor. Pega esse R aqui, entre aspas, passa multiplicando, ó. Então nós temos esse resultado. O raio maior é 2 vezes o raio menor. Esse resultado, ele é importante para nós aqui, tá? Por quê? Porque era exatamente essa comparação que estava faltando para a gente trazer para cá. Para a gente trazer para cá, ó. Beleza? Tá. Então, olha só o que vai acontecer aqui. Eu posso colocar o raio menor aqui. Olha só o que nós descobrimos, que o raio maior é 2 vezes o raio menor. Ou ainda, olha só uma outra opção que nós temos aqui, né? Você pode deixar aqui como, ó, ao invés de isolar o raio maior, isolar o raio menor. Quer dizer, ele passa multiplicando e o 2 vem dividindo. E aí você tem raio menor igual a raio maior, que já estava lá do outro lado, dividido por 2. Essa é uma outra opção de falar a mesma coisa, né? Se o raio maior é o dobro do raio menor, então o raio menor é a metade do raio maior, tá? Então, mesma ideia aqui. Eu vou adotar esse de baixo, porque observando aqui como nós fomos conduzindo, a gente está modificando a fórmula original com um raio menor, tá? Essa aqui que já apareceu um 2 diferentão lá, né? Então, eu vou continuar modificando ela. Então, vou trazer para outro slide aqui para a gente finalizar, ó. Eu vou repetir essa a fim de comparar, tá? Vamos só escrever aqui, ó, só para a gente lembrar. Isso daqui é o volume do cone maior. E esse aqui, né, é o volume do cone menor. Com isso, a gente está acabando calculando aqui o volume do tronco, tá? Mas a ideia do tronco para a gente observar a comparação entre os dois aqui, beleza? Então, veja se você concorda. Eu vou trazer essa informação para cá, ó. πr ao quadrado vezes h sobre 3. Vou repetir aqui, ó. Pi. Deixa eu colocar mais afastado. Depois a gente citar o volume do tronco, embora a gente nem vai utilizar dele, né? Então, π vezes r ao quadrado vezes a altura sobre 3. Essa a gente não está mexendo. Menos. E aí, aqui sim nós vamos mexer um pouco, ó, porque até agora nós temos π, rzinho ao quadrado, vezes a altura, dividido por 2 vezes 3. Então, ó, π. Aí eu não vou pôr o rzinho ao quadrado. Ou vou pôr ele aqui e já já eu apago. Vezes a altura, dividido por 2 vezes 3. Aí o que é o nosso objetivo? Que a gente foi lá na semelhança de triângulo buscar. Esse rzinho ao quadrado, esse rzinho, aliás, ele pode ser escrito como rzão dividido por 2. Isso vai nos favorecer aqui. Então, ó, eu posso apagar esse r minúsculo e posso escrever ele assim, ó, rzão sobre 2. Tá vendo? É isso que eu fiz de alteração. Só que aí eu tenho que trabalhar essa potência aqui. Então eu vou fazer isso agora. Vou seguir repetindo por mera conveniência aqui, ó. R ao quadrado, coloquei ao cubo, né? R ao quadrado, vezes a altura,
sobre 3. E aqui sim eu vou mexer, né? Esse π aqui, mantenho. Aí aqui, ó, r ao quadrado, isso aqui é potência de uma fração, né? Então, o numerador está para potência e o denominador também. Então, isso aqui fica r ao quadrado, ó. 2 ao quadrado, então fica 4, vezes a altura, e isso dividido por 2 vezes 3. E aqui que vai estar a diferença, né? Lembra do processo que a gente fez da fração? Vou fazer aqui de novo. Vou fazer aqui mais uma vez. Então, isso aqui, ó, vai ser π. Isso aqui é... Já vou pôr direto, ó. Dá pra gente entender tudo aqui de cima, ó. Isso aqui é π sobre 1. Isso aqui é h sobre 1. Então, vai ficar tudo sobre 4. 1 vezes 4 vezes 1, né? Então, vai ficar assim, ó. π vezes r ao quadrado vezes a altura maiúscula, tudo sobre 4, vezes o inverso do de baixo. Então, embaixo está 2 vezes 3, eu vou pôr o inverso. 1 sobre 2 vezes 3. Tá? E aí nós temos aqui π r ao quadrado vezes a altura sobre 3. Tá? Bom, vamos lá. Olha só o que nós vamos ter aqui. Esse vezes 1 não vai fazer diferença nenhuma. Tá? Então, olha só. Esse π, esse r ao quadrado, essa altura e esse sobre 3 aqui, ó. Isso aqui, vê se você concorda comigo, ó. Isso aqui é exatamente o volume do cone maior. Olha aí. O que está de diferente de um em relação ao outro? O 4 vezes 2. O que é isso aqui, então? Vê se você concorda. Isso aqui é o volume do cone maior dividido por 8. Não é verdade? Então, ó, aqui que está a resposta. Por quê? Para encher esse pequeno, que esse aqui é o menor, né? Ele equivale à oitava parte, né? Equivale. Aí aqui eu até destaquei, mas eu fiz um destaque. Eu vou até trocar a cor aqui desse destaque, ó. Porque ficou parecendo que é o laranja, e não é, né? Vou colocar o verde aqui novamente, ó. Com a setinha. Para tudo isso aqui, ó. Tá? É isso aqui que eu estou falando, que é o volume do cone maior dividido por 8. Então, o que acontece? Isso aqui ainda é o cone menor. Só que eu consegui escrever ele baseado no cone maior, que é pegar ele e dividir por 8, tá? Então, calma aí, né? Gastou 1 hora para encher a oitava parte do cone, né? Em termos de volume. Então, quantas horas restam? Ora, se já encheu a oitava parte, faltam 7 partes, né? O que é isso daqui, né? Isso daqui é uma parte de 8. Então, faltam 7 partes de 8. Se cada uma parte de 8 foi 1 hora para encher, faltam 7, né? Restam 7 horas para encher aqui. Olha só, temos aqui a opção do que resta. Cuidado que aí a gente pode chegar na ideia de 8, né? E aí marcar aqui, mas é o que resta, tá bom? Então, ó, o número de horas adicionais. Então, uma já foi, beleza? Pessoal, não falei no início do vídeo, vou comentar aqui no final, né? Porque eu sei que muitas pessoas que vão ver aí vão dizer assim, olha, demorou muito, né? Um vídeo muito extenso e tudo. O objetivo era falar com calma. Existem outras resoluções, outras maneiras de fazer. A gente usou a ideia do tronco, mas para comparar o volume do cone maior com o volume do cone menor, né? E aqui, se você tiver um pouquinho de prática, claro que você não vai gastar, né, nem um quinto desse tempo que nós estamos gastando aqui explicando passo a passo. Tem que fazer uns 2 ou 3 desse estilo. É comum esse tipo de coisa, comparar, de você ver um volume aparecer dentro do outro volume. O que ocorre é que muita gente, às vezes, por
né? Uma matemática bem mecânica o tempo todo, não para refletir sobre isso aqui. Não é o único jeito de fazer. Eu sei que vai ter jeito mais tranquilo de fazer aí.